Ok, bem-vindos de novo a Tela Sacra. Vamos para a segunda parte desta leitura especial sobre as energias dos anjos e dos demónios, por assim dizer. Vejam na primeira parte que aqui isso quer dizer, não é só uma questão de anjos e demónios, são arquétipos energéticos a ver com a nossa psique, desde as dimensões superiores às partes mais inferiores. Dimensões superiores sendo a nossa ligação com a nossa alma e o nosso caminho espiritual, enquanto que as partes inferiores é a nossa parte mais animalesca, mais selvagem, mais não refinada, por assim dizer. Mas ambas são o rectoverso da mesma energia e temos em busca a integração desses vários arquétipos e energias dentro da nossa psique para podermos ter vidas mais plenas. E aí, pronto, vamos aprofundar. Já tinha feito uma introdução bastante extensa, com alguns aspectos astrológicos e astronómicos que estão por acontecer nos próximos tempos. Já falámos aqui da parte do presente, agora então vamos seguir para a tendência para onde as energias estão a fluir. O qual está a ser o chamado a partir desta energia. E temos então aqui o 7 de copas. Então, o 7 de copas, aqui neste caso, neste baralho, está a ver com o The Just Judge, que é o juiz ou a juíza justa, que é a pessoa que faz que julga, por assim dizer, mas que tem por vista encontrar a verdadeira justiça. Então, procurar um equilíbrio da justiça. O 7 de copas em si geralmente está muito associado mais com uma certa confusão emocional. Uma pessoa divide-se, tem que fazer uma escolha, mas muitas vezes tem o coração dividido em várias partes, e então isso pode trazer uma certa confusão. E então a pessoa vai ter que encontrar formas de poder então encontrar um certo equilíbrio e procurar a justiça. Nem sempre só aquilo que ela quer, mas aquilo que é justo para si e para os demais. E essa energia daqui do anjo Azalia, que nos transmite essa energia, porque tem a ver muito com a contemplação, com o fazer com que a verdade, the truth known in legal proceedings, com que a verdade a verdade possa vir a aparecer dentro dos procedimentos legais. Então, para quem tem algum procedimento legal em andamento, ou pronto, isto aqui é mais a ver com a justiça no geral, porque aqui nesta carta realmente o 7 de copas, como dizia, está mais a ver com uma certa confusão emocional, mas a busca é encontrar essa justiça, e para isso é preciso às vezes parar e observar para ver os factos das coisas como são, ver as provas das coisas como são, e poder então seguir em frente, não só por vingança, não só por causa do nosso estado emocional ou daquilo que pensamos, mas aquilo que geralmente é justo. É justo aquilo que a gente não só interpreta como justo para nós, mas justo para o coletivo, né? E nem sempre a gente quer assumir isso, porque a pessoa está sempre nesse jogo do quem ganha, quem perde. Né? E é daí que vem talvez essas crenças limitativas, daquela história que eu estava a falar do alfa e do beta ou omega, ver o que é que está por cima, o que é que está por baixo, o que é que domina, o que é que controla, enquanto que os outros são os súbditos ou limitados pela vontade de uma entidade superior, que nem sempre tem formas de medição corretas, né? Porque essa medição, tal como digo na nossa história, tem vindo a ser feita pela força, ou pela mentira, ou pela coerção, ou pela opressão, ou pela colonização e adaptação de transformação das culturas, por assim dizer, para poder convencer, um pouco como que a propaganda e o marketing, o nosso produto é o melhor, vocês são parvos estarem a continuar com essas mesmas ideologias. Foi o que aconteceu muito com as culturas pagãs do passado. Mas pronto, isso aí são aspectos mais históricos que acabam por estar representados na nossa a sociedade atual, e que temos de ter também em conta como a nossa mente por vezes está a ser colonizada por certas crenças, por certas coisas que na verdade são o eco de coisas do passado, muitas delas associadas com as nossas tendências selvagens, animalescas,
e muitas vezes ligadas com o instinto de sobrevivência ou com os medos. Claro que quem entende como isso funciona vai eventualmente utilizar isso a favor para poder promover uma cultura de medo e de catástrofe para poder manter as pessoas vulneráveis e débeis, sem noção do seu verdadeiro poder, porque só assim é que vão ser mais facilmente controláveis. Já temos visto isso ao longo da história. Um grande exemplo que nós temos foi no Hitler, né, e os seus amiguinhos, que foram realmente quem impulsionaram toda essa cultura mais psicológica e de controle, manipulação e propaganda da mente. Agora, hoje em dia, isso é aplicado muitas vezes no marketing, mas ninguém se questiona, né, porque o mundo todo já está a ser controlado em parte por o monopólio, por esse jogo que nós criamos ao longo dos últimos 2, 3 séculos. E já ninguém se questiona até que ponto isso está alinhado com o nosso verdadeiro propósito e com algo mais profundo, porque simplesmente nós cortamos a nossa ligação mais profunda com a natureza. E não só com a natureza em si, mas com a nossa natureza mais profunda, e então passamos a viver só pelas máscaras, pelos trajes, pelo estatuto e por aquilo que temos, né? Sem realmente sabermos aquilo que temos ao fundo de nós próprios. E esse então é todo um trabalho, porque a pessoa, o trabalho que temos vindo a ter, e acho que esta mensagem está direcionada então em procurar a justiça, em procurar esse equilíbrio. E então vai ser necessário mergulhar dentro de si próprios. Pode vir a trazer bastante confusão, porque vai estar a pôr em causa a muitos dos aspectos da sociedade moderna, das crenças que nós possamos ter no nosso dia a dia, na nossa vida, e então realmente pode vir a haver um certo período de confusão, porque a pessoa não sabe bem, já não vai saber aquilo em que vai acreditar, né? É um bocado como aquela história do Neo, né? Quando toma o Red Pill, o comprimido vermelho, e começa a sua etapa do despertar. Claro que muita gente se calhar já despertou, mas esse despertar nunca acaba. A gente acaba por sempre chegar a novas etapas de descobertas e de contemplação que nos levam a verdades superiores, e a pessoa acaba por ter que integrar parte dessas verdades. Então aqui realmente está numa primeira etapa ter que pôr em causa as suas crenças e poder abrir-se com os demais, comunicar e procurar ajuda para poder exprimir aquilo que perturba a pessoa internamente, né? Quer seja justificável ou não. Porque agora, claro que há formas de poder exprimir-se, daí eu estar a falar que às vezes é preciso procurar ajuda com os demais, mas também encontrar formas de exprimir-se através da escrita, da arte ou do que seja, né? Da música, etc. Para então chegar a esse ponto onde a pessoa pode contemplar e pode olhar. E ainda por cima aqui o anjo, aqui a Sália está a olhar para trás. Bem, então na verdade os dois anjos estão a olhar para trás. Então isto aqui acho que está a ver com uma situação ou com situações que já têm a ver com o passado. É aquilo que eu estava a falar da repressão que a pessoa já tem vindo a fazer, se calhar já desde criança, onde tinha certas ideias para a vida, as coisas não funcionaram como pensava ou como gostaria, e então acaba por desistir dos seus sonhos e passa o resto da sua vida a reprimir-se e a bloquear certos sentimentos, emoções, pensamentos, devido ao status quo, às ideologias do mundo moderno, a essas crenças em grande parte obsoletas que vêm dos ecos do passado e que ainda hoje em dia continuamos a alimentar. Essas crenças limitativas que mantêm essa pessoa num estado de sobrevivência, de medo, de vulnerabilidade, sem realmente saber como poder encontrar esse equilíbrio, essa justiça, porque talvez gere uma certa confusão interna, porque vive demasiado apegada àquilo que à sua fundação, daquilo que foi criado ao longo desta vida, né? Mas que profundamente dentro de si já transcende essa verdadeira, essa origem, essa rama que está a ser desenvolvida nesta vida, e pode ter algo muito mais profundo. Temos
para contrapor aqui a energia da justiça dentro deste set de copas, temos o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas, então, eu vejo mais... Lá está, eu interpreto normalmente estas cartas dos demónios como sendo o sentido reverso. É como se a carta tivesse assim reversa. E então aqui no Rei de Espadas, que geralmente é um rei que pronto, bastante lógico, bastante racional, que também procura a justiça, que pensa todas as possibilidades. Aqui, pelo contrário, é um rei que só aceita as suas ideias, que é o rei de espadas invertido, é o arquétipo do rei tirano, basicamente. É aquela pessoa que pensa que só ela é que tem a razão, que as outras pessoas não sabem o quanto sofreu, o quanto passou para poder chegar aqui, e então encontra todas as justificações para poder julgar, para poder viver a sua vida com o comportamento que tem atualmente. E então, atenção com isto, que isto aqui é um coquetel explosivo, não é? Que é as crenças limitativas com essa tal rigidez que eu falava aqui do princípio, né? Essa rigidez, cuidado, leva a ser quebradiço, leva a poder partir-se em 1000 pedaços. Porquê? Porque a pessoa está a ser tirana consigo própria. Ao ser tiranos com os demais, é porque internamente estão a ser tiranos consigo próprios. A sua própria mentalidade, a sua própria forma de comunicação consigo próprios, podem pensar que não, está a levar à tirania, à rigidez, ao controle e domínio sobre os demais. São as tendências animais que, pronto, não é que sejam negativas em si, é uma lição que temos a aprender, porque a pessoa está a ser demasiado rígida e acaba por justificar a sua rigidez, porque não está a aceitar a sua vulnerabilidade e a forma como pode encontrar um certo equilíbrio dentro da sua vida. Esse equilíbrio, essa justiça que pode levar além da confusão emocional que possa estar a ressentir. E é algo que é manifesto, porque não cheguei a falar, temos aqui então o número 47, né? Então 47 tem a ver com a busca da estabilidade, mas essa estabilidade muitas vezes é pronto, é um sonho ou é algo às vezes ilusório que a pessoa simplesmente deseja, mas não sabe bem como concretizar. E então a soma do 4 e do 7 dá 11, que é um número mestre, que tem a ver então com a manifestação. Então a pessoa tem que procurar uma certa estabilidade nos seus pensamentos e nos seus sonhos para ver quais sonhos então tem que enraizar para poder manifestar. E isto aqui na verdade está a coincidir bastante com um aspecto astronómico que está a acontecer, né, já há vários meses, que é a conjunção de Neptuno com Saturno em Peixes. Já tenho vindo a falar isso noutros vídeos, pois não vou adiantar muito, mas está aqui nesta carta representado. Realmente, aqui esta 4 tem a ver com a estabilidade e com uma certa disciplina, né? Enquanto que o 7 está associado com a energia de Neptuno, que pronto, que pode ser os sonhos, mas também pode ser a ilusão e a mentira. E é aí que é preciso então utilizar a energia de Saturno para poder então enraizar os nossos sonhos e ver quais que realmente podem ser manifestos e quais é que simplesmente são utópicos ou ilusórios, né, na nossa vida, porque às vezes a pessoa engana-se a si própria, tal como eu estava a dizer antes, não acreditar tudo o que a nossa mente nos diz, porque muitas vezes a gente simplesmente sonha, faz expectativas, imagina, mas dificilmente conseguimos enraizar as coisas, porque é preciso ter esse tal equilíbrio e essa tal vulnerabilidade que permite a pessoa ser flexível e não tão atada àquilo que pensamos ser, né, da realidade, porque são crenças limitativas e o que leva a uma certa rigidez e uma certa tirania connosco próprios e inclusive com os demais, né? Então aí é que está a ser esse tal bloqueio que possa estar eventualmente a acontecer dentro da busca desse equilíbrio ou da justiça nas nossas vidas. Então, basicamente a mensagem até agora é realmente mantenham-se flexíveis e a capacidade de adaptação, pois há que ter uma certa disciplina, sim, mas não há que levar isso ao extremo da rigidez e da tirania, nem com os demais, nem connosco próprios.
É aí que esses aí são aspectos animais que nos está a ensinar, em parte, a disciplina, mas como libertar-nos, em parte, das crenças limitativas que nos querem manter sempre no poder ou no controle em relação aos demais. Né? E a gente vê muito isso em relação aos nossos líderes mundiais, né? É tudo uma questão de defesa do status quo, nem sempre com os interesses comuns por objetivo, né? Mas pronto, não quero editar mais isso porque isto aqui é uma leitura mais coletiva e mais pessoal para eventualmente podermos ver como a psique possa ser desenvolvida para poder integrar essas polaridades. A revisão das crenças limitativas e onde na nossa vida nós estamos a ser demasiado rígidos ou tiranos, né? É aí que realmente a pessoa vai ter que pôr isso em causa para poder procurar ajuda, poder comunicar aquilo que lhe vai realmente na alma e no coração e com isso eventualmente poder manifestar mais equilíbrio e justiça na sua vida, para poder dissipar em parte alguma confusão mental e emocional possa estar a acontecer devido a essa tal rigidez que, pronto, que a pessoa possa estar a experienciar na sua vida atualmente. Então aqui está bastante pronunciado o tema da conjunção Neptuno-Saturno em Peixes. Creio que ainda está retrógrado, se não me engano, por isso há uma tendência bastante introspectiva e bastante profunda lá está, de contemplação para poder encontrar a justiça e o equilíbrio nas suas vidas. E não estar só a querer fazer expectativas e se não for assim então a pessoa não quer, né? Essa é a ideologia fechada, né? Da mentalidade do rei tirano. E muitos de nós temos ainda por enfrentar esse rei tirano que leva muitas vezes à sabotagem, ao autocriticismo e a perder realmente a noção da realidade, porque a pessoa está demasiado concentrada nesses aspectos limitativos da sua psique e não naquilo que possa eventualmente ajudar a libertar. Chegamos ao desafio. Então o desafio temos aqui Cavaleiro de Copas. Então talvez que... mas está no desafio. Então aqui está associado com o anjo Ariel, que é Deus das revelações. Então tem a ver com percepção, revelações, descobrir tesouros escondidos, revelando segredos da natureza. Então isto tem a ver um bocado com o tema que tenho vindo a falar. Aqui, agora a forma como eu interpreto isto aqui, a pessoa talvez esteja à espera de algumas notícias ou alguma revelação que venha a fazer parte, pronto, que venha a iluminar o seu caminho, por assim dizer. E isso tem vindo a ser todo um desafio, porque essa revelação não é sempre dada de mão beijada. A pessoa tem que passar por certas dificuldades e certas coisas e fazer a sua contemplação para poder ver isso em si. Não pode estar a querer manter as suas crenças limitativas e a sua tirania para poder chegar a uma revelação. Pode eventualmente tentar fazê-lo, mas não vai chegar a bom porto, porque aquilo que vai revelar é aquilo que vai justificar ainda mais tirania e ainda mais bloqueios nas crenças limitativas, né? Então, porque a pessoa, enquanto não conseguir ver isso em si, não vai se conseguir libertar destas energias, porque para ela está tudo bem, né? Os outros é que estão errados. Tal coisa, as suas crenças limitativas e a sua tirania é que são vistas como justas, como a justificação do seu comportamento. É quem a pessoa pensa ser. Muitas vezes o seu ego, o seu avatar já foi construído muitas vezes para criar estes mecanismos de defesa, que já vêm da sua parte animalesca, é natural, né? A pessoa tem que limitar as suas crenças àquilo que funciona na sua vida, mesmo que não seja a realidade, mas que funciona de alguma forma, e esta tendência talvez para a tirania na sua vida, porque é mais fácil às vezes tentar dominar os demais, nem que seja com força ou com técnicas de manipulação, do que estar a submeter-se à sua vontade. Porque isso aí, lá está, vai ser um sinal de fraqueza, vai ser um sinal de vulnerabilidade e então a pessoa dificilmente vai conseguir encontrar equilíbrio
e justiça na sua vida, porque vai estar sempre a querer ter razão. Vai, tipo, eu é que sei tudo, eu é que tenho a verdade, todo o resto não interessa para nada e é como eu digo e não é como vocês. Portanto, é aquela ideia fechada, né, do rei tirano, ou do arquétipo do rei tirano, né? Que muitas pessoas têm, mas nem se apercebem que isso aí é um arquétipo que temos ainda por trabalhar, porque tem a ver com essa rigidez. Está muito associado com a energia de Saturno, pronto, em parte tem a ver com a disciplina e com o autocontrole, mas pode ir a certos extremos onde a pessoa torna-se tão rígida e tão tirana que desliga-se em parte das suas emoções, da sua empatia e acaba tudo por ser lógico, racional, máquina, né? E então com isso sente a necessidade de ter que fazer de Big Brother para os demais, ter que controlar e dizer aos demais como têm que viver, como têm que ser, como têm não sei o quê. E isto em si é uma grande limitação que ainda hoje em dia vemos no mundo, em grande parte por inconsciência. E então aqui o grande desafio é realmente poder então chegar a essa revelação, poder ver isso em nós, né, para poder chegar a uma certa iluminação. Agora, essa iluminação não é, como dizia, não é dada, é adquirida, é preciso ser trabalhada. Então essa percepção e essa revelação vai eventualmente revelar certos tesouros ou segredos, porque a pessoa está a fazer o trabalho que ajuda a ligar-se a algo mais profundo, ligar-se à sua natureza. As tais pontes que eu estava a falar no princípio, essa tal ponte de Pleiades que leva à união, que leva à expansão da consciência, e a nossa ligação mais espiritual com as nossas origens, com a natureza. É aí que a pessoa vai poder eventualmente dissolver ou dissipar parte desta rigidez, que é um sistema de defesa, vem da nossa parte mais animal, né? Que procura a segurança, que procura enfrentar os seus medos. E encontra sistemas e formas de poder lutar contra esses medos, mas afinal acaba por estar a alimentar ainda mais esses medos, porque quando consegue encontrar solução para um dos seus medos, vai ver que tem muitos mais. Né? E então vai ter que estar a preservar aquilo que ajuda a combater certos medos, mas depois vai ter novos medos, onde vai ter... Pronto, acaba por ser uma bola de neve, né? Acaba sempre por estar a acrescentar e a pessoa depois só vive para isso. Acaba por viver só pela sobrevivência e essa sobrevivência toda baseada nos seus medos e no quão fracos a pessoa está-se a ver a si própria. Porque não está ligada com a sua natureza divina mais profunda, não está ligada com a natureza em si, né? Está ligada só com a natureza animal e limitativa do que define a vida e a morte, ou do que define o enfrentar os seus medos, né? E então talvez que isso em si, é por isso que é um grande desafio para todos nós, né? Porque nós no fundo, temos sempre um certo receio, temos sempre a nossa parte animal que anda a ecoar na nossa psique, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos e em grande parte de forma inconsciente. Daí temos que fazer o nosso próprio trabalho sombra de poder analisar alguns desses aspectos que nos bloqueiam e que se expressam no nosso dia-a-dia através do nosso comportamento, das nossas coisas. É aí que temos que então fazer essa tal contemplação, porque nós vamos estar a analisar aos nossos próprios, tentar ver em terceira pessoa, né, o teatro da nossa vida, para poder eventualmente identificar onde estão essas crenças limitativas e as nossas tendências tirânicas, por assim dizer, ou cruéis dentro da nossa vida, né? Porque só ao podermos ter consciência disso, que então vai nos ser dada a tal revelação que nos permite buscar o equilíbrio e as tais pontos de ligação com algo superior. É aí que nós podemos eventualmente descobrir os tais tesouros e segredos da natureza ligados a algo mais profundo dentro de nós. Agora, o grande desafio, claro, tinha que ser, que é o 6 de espadas. Então o 6 de espadas está associado com o deixar ir aquilo que já não nos serve, a poder afastar-nos daquilo que não nos serve. E aqui é ao contrário, né? Como eu digo, leio estas cartas como sendo o reverso. Então aqui é a pessoa, a relutância em deixar ir aquilo que realmente está a prejudicar a pessoa. A pessoa, quer seja, tem as suas razões, mas geralmente é por habituação,
por conformismo, por ter estruturado o seu ego e o seu avatar com uma falsa identidade. E vai associar essa falsa identidade com as suas crenças limitativas e com essa ideia obsoleta do rei tirano. Quer tenha consciência disso ou não, né? E então, quando a pessoa vai estar a fazer a sua contemplação e ver certos aspectos que põem em causa esse ego ou quem ela pensa ser, então naturalmente vai ter essa relutância em deixar ir quem ela pensa ser. Porque é como se perdesse a sua identidade, né? Então uma pessoa que passou uma vida inteira a acreditar quem ela pensava ser, é a mesma história que do Matrix, como estava a falar, do Red Pill. Acorda e não tem nada a ver. É uma realidade totalmente diferente. Tem que desaprender aquilo que aprendeu durante anos e anos sobre quem pensava ser para poder reaprender quem é que é, mas agora de um ponto mais profundo, mais ligado com a sua verdadeira natureza. E isso aí é uma coisa que ainda nós, humanos, apesar de haver muita cultura espiritual e cada vez mais também a ver com aspectos psicológicos e compreensão dos comportamentos, hoje em dia, no último século tem desenvolvido muito de forma académica essa compreensão, a psicanálise, a psicologia, estudo dos comportamentos, o behaviorismo, tudo isso tem vindo a ajudar bastante a ganharmos consciência sobre esses aspectos e como acabam por afetar na nossa psique, porque nós ainda estamos muito condicionados pela nossa parte animal. E não é que seja má em si, mas é onde está os tais tesouros, aquilo que nós temos por aprender para podermos ligar-nos a algo mais profundo da nossa natureza. Mas enquanto continuamos condicionados pelas nossas máscaras e os nossos trajes e o nosso estatuto, então dificilmente vamos poder deixar ir isso. E então mais dificilmente vamos poder chegar a estados iluminados de revelação, de compreensão de nós próprios e da nossa verdadeira natureza. Porque estamos demasiado enraizados e queremos ser certas coisas, né? Como uma pessoa tem um certo trabalho e passou toda a sua vida nesse trabalho. Então a pessoa não é só quem ela pensa ser, ela é o adjetivo que ela põe, né? Eu sou carpinteiro, eu sou mecânico, eu sou cabeleireiro, etc, né? A pessoa identifica, então, mas não, isso aí são nomes e adjetivos que a gente arranja para poder definir parte da nossa expressão energética e de experiência de vida. Agora, não é quem a pessoa é realmente em si, né? É como a gente perguntar a uma criança quem é que és tu? Ela vai dizer o nome, né? Por exemplo, eu só não sei o que é de si, mas quem é que és realmente? A pessoa não sabe responder, porque nunca foi educada para poder fazer a sua profunda análise de quem é que ela é realmente. Porque assim que nós nascemos, é aquela filosofia da tábula rasa. A pessoa nasce, é-lhe dado um nome, é-lhe dado uma cultura, é-lhe dado uma religião, é-lhe dado um idioma, e tudo, uma história, né? E tudo isso acaba por condicionar o desenvolvimento da pessoa. E depois, mais tarde, essa pessoa vai ter que repor isso em causa para poder transformar quem ela é, ou quem ela pensa ser, em quem ela é realmente. Porque quem ela é realmente também está em constante transformação. Mas a pessoa, à medida que ganha consciência de quem ela é realmente, então já não vai aceitar essas máscaras ou trajes que acabam por insultar quem ela é profundamente. Agora, temos a nossa parte animal que temos que aceitar, sim, e temos que desenvolver, aprender a refinar essas energias e essa aprendizagem que temos. É por isso que a gente associa isso ao diabo, porque o trabalho do diabo é realmente pôr-nos na dúvida, é dividir-nos mas também tem a sua função divina. É por isso que a gente diz que o diabo é aquele que tem, na verdade, o conhecimento. E muita gente dentro do satanismo acaba por seguir a cultura satânica. Porquê? Porque dizem que aí é onde está o verdadeiro conhecimento, onde está o verdadeiro saber. E não é que esteja aí o verdadeiro saber, é simplesmente uma forma de poder analisar as coisas, porque eles estudam a parte animal, a parte do comportamento humano, como é que funciona. E é aí onde vamos reencontrar os pecados capitais, não é? Porque são tendências naturais da pessoa quando está ligada com as suas energias mais baixas associadas à sua parte mais animalesca, mais selvagem.
as nossas origens animais. Agora, antes de ser origem animal, nós tínhamos a nossa origem espiritual. E é aí que nós estamos a tentar relembrar, né? Então, então faz parte do processo. Agora, não quer dizer que o satanismo seja melhor que outras culturas, mas é por isso que muita gente defende o satanismo, porque é aí onde está um poço de conhecimento profundo de poder entender a nossa parte animalesca e como é que isso afeta nos nossos comportamentos e na nossa psique. Agora, claro, isso é uma visão muito limitada, né? Porque é só parte da equação. Outra parte da equação é realmente a ligação com o nosso ser superior, com as nossas vibrações, além da matéria, além dessa parte animal. Claro que isso aí é um poço de conhecimento, é aquilo que nos ajuda a entender melhor a natureza em si, a nossa natureza, mas é também onde estão os desafios, os bloqueios que nos impedem de expressar a nossa energia mais profunda, a nossa parte divina, por assim dizer. Então nós acabamos por identificar-nos com a parte animal e esquecemos a nossa parte divina, que é onde estamos agora atualmente na história do mundo, né? Onde esquecemos essa parte divina e estamos só a viver pela parte animal, porque é aquilo que nos dá conforto e que nos traz justificação para aquilo que temos vindo a aprender, né? Mas perdemos algo muito mais profundo ligado com a nossa verdadeira natureza. E por isso, então, naturalmente, cortamos a ligação com a natureza. E pouco a pouco temos vindo a falar mais da sustentabilidade e de outros aspectos da natureza. Que tem o seu sentido, né? Mas que em grande parte é tudo a ver com medos e marketings que têm vindo a ser implementados nas últimas décadas, né? Infelizmente vai nesse sentido porque é a nossa perspectiva utilitária para poder combater contra medos em vez de realmente entender a nossa natureza mais profunda. E talvez que aí então traga certas revelações, mas não acontecem porque muita gente está relutante de entender como o seu ego tem fundações na mentira. Essas mentiras condicionadas pelos ecos do passado, pela igreja, pela cultura, pelas histórias, né? Pelas conquistas de cada país ao longo do mundo, a colonização que fizeram, o domínio sobre os demais através da força, né? E sem termos em conta também aspectos mentais, emocionais e verdadeira justiça divina dentro do seio da humanidade. Que é isso aí que realmente temos que procurar. Ainda continuamos em luta uns contra os demais, como se fôssemos inimigos uns dos outros, né? E aí então há ainda um grande passo evolutivo a termos que fazer. E pronto, e eventualmente onde nos vamos destruir a nós próprios, ou vai aparecer um inimigo além dos humanos que realmente possa vir a levar a humanidade a unir-se. Porque nós continuamos ainda muito divididos e separados a ver quem é o alfa, quem é o melhor, quem é o mais não sei quê, enquanto que isso tudo acaba por ser superficial. O quanto estamos realmente a patrocinar para uma humanidade mais rica e mais consciente, com verdadeira aplicação da sabedoria e a ligação com a natureza para poder preservar não só a sustentabilidade, mas o desenvolvimento para outros níveis de civilização. Então, não sei se conhecem a escala de Kardashev, que tem a ver com isso das civilizações. Claro que é uma teoria, mas é bastante importante e interessante para podermos entender o nosso ponto atual na história e o que é que andamos aqui a fazer na Terra para vermos para onde estamos a ir. E aqui realmente estou a ver um grande bloqueio que está a acontecer, e é natural, né? É natural porque nós nascemos, não temos certezas de nada, mas somos condicionados pelos nossos pais, pelo nosso país, pela escola, pelo nosso trabalho, etc. E pronto, e gera-se toda uma cultura dentro disso. Em grande parte ilusória, né? Agora, claro, faz parte da nossa experiência pessoal, mas temos que ter em atenção o quanto isso acaba por nos dividir de nós próprios, da natureza e dos demais.
E então esta oportunidade está a acontecer no final deste ano, esses portais que estão a abrir entre os alinhamentos astronómicos e a dia 31 a Lua em Pleiades. Acho que é realmente um ponto de podermos então contemplar, pôr em causa certos aspectos de nós próprios, onde possamos ter crenças limitativas e uma tendência para o domínio ou a tirania, porque a pessoa está demasiado apegada àquilo que ela pensa ser, enquanto que há ainda muito mais por ser revelado, por ser libertado, né? E só com a união faz a força, né? Mas é preciso continuar a procurar um certo equilíbrio e justiça divina dentro das nossas vidas, e isso começa por nós, connosco próprios. Não podemos só desejar isso no exterior e para os demais, tal como estava a dizer, as altas frequências não estão fora de nós, estão dentro, à medida que a pessoa mergulha cada vez mais dentro de si e aproxima-se cada vez mais da fonte. Ao chegarmos a essa fonte, quer chamem de Deus, quer chamem daquilo que quiserem, onde a pessoa realmente vibra a mais altas vibrações e acaba realmente por atingir um certo estado de iluminação e de profunda realização de quem é realmente ou o que é que deveria fazer, né? Agora, esse estado geralmente não é permanente. Temos certos momentos de lucidez ao longo da nossa vida, mas eventualmente voltamos a cair novamente no abismo, no profundo de nós próprios, porque é aí onde está a experiência, onde está o conhecimento, onde está o enfrentar do nosso. Aliás, está aqui. Eu falava aqui do rei tirano, mas esta é a arcana menor, mas está aqui realmente a arcana maior do tal rei tirano, que já estamos a chegar lá também. Já vou explicar, bem, já tenho vindo a explicar, mas está aqui a confirmação disso. Então, aqui é a relutância em deixar ir quem pensamos ser para podermos tornar-nos aquilo que realmente somos, mais profundamente na nossa verdadeira natureza, ligada com a natureza, com a natureza em si. O conselho, a solução desta história tem a ver com o 2 de pentáculos ou o 2 de ouros. E aqui temos o anjo Poiel, que faz Poiel, que representa essa energia, e aqui nesta carta fala o Deus que suporta o universo, fortuna e fama, preenchimento, cumpre qualquer pedido. Agora, pronto, estes aspectos aqui têm mais a ver com a invocação, fortuna e fama, para qualquer pedido. Eu acho que o verdadeiro pedido realmente é encontrar mais equilíbrio dentro da humanidade, deixar-nos de estarmos constantemente a dividir e a separar as nossas naturezas apenas pelas diferenças, porque o dia que aparece um inimigo além dos nossos vizinhos, é quando finalmente nos vamos unir para poder combater uma causa maior que nós próprios ou o nosso umbigo. E é aí que está a ser, acho que bastante posto em causa esse aspecto a nível coletivo da humanidade, porque estamos numa transição onde realmente estamos a ir da parte individual para o coletivo. E então, naturalmente, a consciência coletiva tem vindo a desenvolver-se para poder ajudar na interligação das pessoas. E por mais opostas que elas possam ser e de pensamentos diferentes, é encontrar as pontes de ligação que existem, né, entre as pessoas e as várias escalas energéticas, para podermos ver que afinal somos todos unos, somos todos parte de um organismo, por assim dizer. E temos que trabalhar em conjunto para atingir obras e feitos além de nós próprios ou de apenas a nossa sobrevivência. Só assim é que realmente a humanidade vai poder evoluir, progredir e ligar-se a algo além de nós próprios, a sua caminho espiritual de ser co-criadores dos universos e dos mundos, além de simplesmente estar aqui a ganhar meia dúzia de trocos para depois morrer e deixar cá tudo, né? Que isso então é uma ideologia, uma filosofia bastante limitada e bastante associada com esses aspectos materiais e limitativos, crenças limitativas da nossa sociedade hoje em dia. Porquê?
pelo medo e pelo condicionamento que tem sido exercido durante séculos e até mesmo milénios, né? Então, este 2 de pentáculos tem a ver com o jogar com as coisas, né? Os 2 de pentáculos normalmente está associado com como que o malabarismo que as pessoas têm que fazer para poder jogar em parte com as responsabilidades e com essa parte física, com essa parte animal ou selvagem que nós temos ainda por desenvolver e ganhar consciência e conhecimento para podermos progredir, né? Porque só se ganharmos consciência disso é que a gente realmente pode lidar com isso. Se a gente não sabe as suas crenças limitativas, ou não sabe o quão tirano estamos a ser com nós próprios, ou o quão apegados às ideologias ou coisas tóxicas que nos estão a impedir a nossa progressão, então a pessoa não vai mudar, porque não tem consciência disso. Mas se a pessoa ganha consciência disso, então torna-se uma decisão própria de poder mudar as coisas, de poder encontrar formas e soluções, de poder seguir em frente. Então pode haver uma certa confusão, sim, na busca desse equilíbrio, porque a pessoa sente-se dividida, sente-se a viver vida dupla. Tem por uma parte o seu aspecto material, físico, natural, baseado nessa sobrevivência, nos medos, no parte animal, né? Mas tem por outro lado esse aspecto espiritual, esse caminho que quer desenvolver não só por si, mas pela ligação com a consciência da humanidade, com as esferas superiores da existência, com uma ligação mais profunda com a nossa verdadeira origem, com a nossa fonte. E então aí acho que a solução é realmente continuar a trabalhar nisso. Não é fácil, né? Porque a pessoa é como que ser um malabarista, tem que jogar com a vida real em si, com aquilo que nós estamos a aceitar, a realidade tal como ela é hoje em dia, mas ganhar consciência do seu caminho espiritual para pouco a pouco ir integrando e transformando aquilo que é uma base animal numa base mais espiritual, mais ligada com a nossa natureza mais íntima. Então é nesse sentido, acho eu, que a tal fortuna e fama, ou o preencher qualquer pedido, né, vem realmente à tona, porque não é só a fortuna e a fama. Essa fortuna vem quando nós descobrimos esse tesouro dentro de nós próprios, e esse tesouro tem sido afastado de nós por nós mesmos, pelas ideologias que nós temos, pelos tais avatares que nós criamos, as máscaras que vestimos, os trajes que vestimos, os estatutos que defendemos, ideologias obsoletas que muitas vezes defendemos, né? Porque não preenchem realmente a nossa alma. É apenas uma fratura ou uma peça do puzzle da nossa existência completa. Somos profundamente seres multidimensionais e aqui só nesta dimensão acabamos por não estar plenos ou preenchidos, porque vivemos limitados pela consciência animal e pela sobrevivência e os medos que nos mantêm e justificam os nossos comportamentos, né? E mantêm-nos nessa rotina diária até morrermos, sem muitas vezes entendermos então o nosso caminho de luz, o nosso caminho da iluminação com algo muito mais profundo. Novamente, isto aqui realmente está incrível, porque temos aqui então o tal 2 de pentáculos, tem a ver com jogar então em parte com a realidade tal como ela é e aceitá-la, mas também procurar algo mais profundo. Então lá está, é poder ver o yin e yang, mas entre os dois tentar eventualmente encontrar esse tal equilíbrio. Tem a ver com aquilo que eu estava a falar no princípio, tem a ver com o tal alinhamento, dia 4 de janeiro, entre Sol, Vênus e Marte, em Sagitário, mas pronto, é mais o alinhamento em si, Sol, Vênus e Marte, que acho muito importante. Pois pronto, Vênus, energia divina feminina, Marte, energia divina masculina, e o Sol, a revelação, a claridade entre essas duas polaridades, né? Então é como que temos por um lado o Yin, por outro lado temos o Yang, mas entre os dois temos um estado de consciência superior que não vê só para a direita ou para a esquerda, ou para a divisão ideológica do que cada um possa representar, mas sim poder eventualmente ver como que algo uno, algo completo, algo para que integramos em nós próprios, e em vez de estarmos a identificar só com Vênus ou com Marte, acabamos por
identificarmos ou ser parte dessa energia do Sol, essa energia simbólica, né? Mas que tem a ver com a luz divina que transportamos na nossa chispa interna, no nosso Sol interno, que é uma expressão da nossa, pronto, da fonte de Deus ou da energia divina que cria tudo e todos. Daí então é todo um jogo, né, entre essas polaridades, por assim dizer, mas não é defender uma nem a outra, mas tentar encontrar esse tal ponto de ouro que eu estava a falar, que é o ponto de ligação neutro, neutro ou de equilíbrio entre essas polaridades. E pronto, esse aí é que é o conselho ou a solução para esta narrativa, por assim dizer. Agora, aquilo que tem vindo a bloquear, ou que possa bloquear pronto, esse equilíbrio, ou busca desse equilíbrio, é o 4 de Pentáculos. Então, realmente, 4 de Pentáculos está muito associado, e aqui, pronto, em reverso, né? Está muito associado com o apego àquilo que temos que libertar. Então, o tema é sempre, é outra confirmação. Está sempre a repetir o mesmo tema, porque já aqui o 6 de espadas tem a ver realmente com o afastar-se daquilo que já não nos serve para podermos ir rumo a novos horizontes, e aqui no sentido invertido, que é como eu leio as cartas aqui do tarot oculto, tem a ver com essa relutância de mudança, de transformação, de deixar ir aquilo que já não nos serve. E o 4 de Pentáculos é a mesma história. O 4 de Pentáculos geralmente tem a ver em parte com a segurança e com o apegar-se. Bem, na verdade aqui o 4 de Pentáculos tem a ver com o estar apegado aos seus bens. Então o aspecto reverso é libertar-se daquilo que nos tem vindo a prender. Aquilo que já não nos serve. Então é realmente a resposta ao desafio que está aqui em jogo, né? Porque as crenças limitativas e a tendência rígida de controle e domínio e eventualmente tirano que uma pessoa possa ter, que leva à crueldade, isso não é o caminho que a pessoa tem, deveria estar a seguir, por assim dizer. E então tem que libertar-se daquilo que ela pensa ser. E aqui há uma relutância nesse sentido, mas aqui temos a confirmação que sim, este demónio Valfor está-nos a trazer essa mensagem, por assim dizer, em que o 4 de Pentáculos e aliás 4 de Pentáculos e tem a ver com o número 6, então é realmente a libertar-se daquilo que nos prende para poder encontrar equilíbrio e harmonia. A tal justiça que é procurada pode eventualmente ser atingida ao libertar-nos daquilo que nós pensamos que deveria ser, né? E pronto, é muito uma lição sobre o apego também, porque nós nos apegamos àquilo que, às nossas expectativas ou àquilo que acreditamos. Agora, aquilo que acreditamos temos que às vezes pôr em causa, porque fomos educados, indoctrinizados e por comodidade ou conformismo, nós acabamos por adaptar a nossa psique e os nossos padrões mentais a certas crenças e, claro, isso aí acaba por afetar nos nossos comportamentos, né? Então a pessoa tem livre-arbítrio, mas como nós estamos condicionados e programados para responder de certas maneiras, então esse livre-arbítrio acaba por estar limitado, né? Porque a pessoa não se está a permitir realmente escolher aquilo que ela quer, mas vai estar a escolher aquilo que está condicionada para escolher. Não sei se entendem essa, né? Que isso tem vindo a ser uma técnica de manipulação já feita, já desde a igreja, desde os reis, basicamente, onde fazem as coisas de maneira em que não dizem o que querem, mas naturalmente as pessoas e o povo vão estar a pedir exatamente aquilo que eles querem, porque faz parte do plano, da agenda que eles tinham. Mas eles não vão estar a dizê-lo diretamente, porque é através da manipulação e do controle que a própria pessoa vai estar a ter certos comportamentos. Né? É tal história. Mas pronto, isto aqui não quero entrar tanto na geopolítica e essas coisas, apesar de ter tendências para falar um bocado disso, porque afeta na nossa consciência coletiva. E obviamente, se nós não temos líderes conscientes, acabamos por viver para os medos e o domínio e o controle, que é tudo uma questão de trajes e papéis
dentro de um teatro em grande parte obsoleto, que é basicamente o eco de aspectos passados que ainda estão a manifestar-se no presente. Daí talvez estes anjos estarem a olhar para trás, porque muito disto vem já de aspectos do passado, né? É psicogenealogia coletiva, como tem estado a manifestar-se na consciência coletiva, mas também individual de muitas pessoas, que levam então a estas tendências que já expliquei, e a solução, aquilo que nos permite então olhar para a frente, olhar para o futuro, é então podemos integrar essas polaridades na nossa existência, podemos aceitar a nossa parte animal, por assim dizer, mas no sentido de nos dar o conhecimento que nos leva a ligar-nos a um aspecto mais profundo da nossa natureza divina. Basicamente é aí. Então, estas aqui são as cartas referentes ao tema geral da leitura. Cheguei a pensar em lê-lo logo no princípio, mas deixo para o fim, que assim serve de confirmação para aquilo que eu tenho vindo a falar, porque para já temos aqui então logo a mensagem geral é sobre a página de espadas, o Hahaya, que é o deus do refúgio. Aqui neste baralho, claro, é o deus do refúgio, ou anjo associado ao deus do refúgio. Pronto, e tem a ver com a revelação, pronto, manda sobre os sonhos e revela mistérios escondidos aos mortais, né? Mas pronto, o pajem de espadas no geral, e lá está, tem a ver também com o número 12, que é um fim de ciclo, 12, que era um número babilónico e sumério, muito associado com pronto, um número divino para eles e associado geralmente com o fim de ciclos, mas podemos interpretar como uma energia individualística e dual. Então pode haver uma certa dualidade, a procura da integração que é necessária dentro da polaridade, e os dois juntos faz o número 3, que é então essa tal ligação que nos leva de novo então aqui ao princípio. Então realmente pronto, isto é termos numerológicos, e temos o pajem de espadas. Então toda esta carta aqui em si tem muito a ver com a aprendizagem, manter-se curiosos a tentar aprender alguma coisa com esta experiência que nós estamos a ter aqui na Terra. A vida tem tendência a estar a ser dual, a ser dividida. Temos aqui, lá está o yin e yang, temos estas partes inferiores e estas energias superiores em jogo, mas ambas são parte do mesmo ser, do mesmo organismo, da mesma estrutura. Por acaso não saiu aqui a carta da Roda da Fortuna, mas pronto, isto aqui está muito associado com a Roda da Fortuna, porque as coisas estão constantemente a subir e a descer, e independentemente de estarmos no topo ou estarmos no fundo, nós temos que sempre que aprender a permanecer-nos no centro, por assim dizer. É como que o olho do ciclone, o único sítio onde podemos encontrar paz, integração, enraizamento e uma ligação mais profunda a algo além das flutuações incessantes e infinitas que possam estar a acontecer. E então este pajem é realmente ter uma certa curiosidade e aprendizagem para podermos ligar a nossa individualidade a aspectos além de nós próprios, e eventualmente criar essas tais pontes de ligação que nos permitem revelar mistérios que os mortais não estão ainda, que não conseguem ver, né? Não conseguem interpretar ainda, porque continuam a interpretar as coisas sobre a perspectiva animalesca e não sobre a perspectiva divina ou espiritual, né? Então a parte animalesca, se nós formos também identificar em termos biológicos, por exemplo, os nossos ouvidos apanham cerca, das frequências de 20 Hz a 20 mil kHz, em média. Então nós conseguimos ouvir muita coisa, mas não ouvimos os infrassons nem os ultrassons, né?
A mesma coisa acontece com os nossos olhos, em que nós vemos, se não me engano, 0,00035% do espectro eletromagnético. Então se formos apenas guiar-nos pela nossa natureza animal, da qual sim temos muito conhecimento e muita coisa por desenvolver, nós acabamos por viver limitados pelas condições dos nossos sentidos. Então não vamos estar a entender a natureza como é que ela funciona. Porque nós não vamos estar a ouvir os infrassons nem os ultrassons, não vamos estar a ver os infravermelhos ou os ultravioletas, né? E então o que é que a gente faz? À medida que ganhamos esse conhecimento, criamos tecnologia e formas de poder interpretar isso. E à medida que então descobrimos sobre isso, então já conseguimos melhor ler a natureza, já entendemos os outros animais e as plantas e até mesmo na astronomia como é que isso tudo pode ser aplicado para expandir o nosso conhecimento e a nossa perspectiva de como é que as coisas realmente funcionam, apesar de termos esses sentidos limitados. Né? Agora, se nós só nos guiarmos pelos nossos sentidos limitados sem abrir a nossa mente nesse sentido, então dificilmente vamos conseguir interpretar e integrar as polaridades. É por isso que há que se manter curiosos para tentar ligar-nos ou ligar a nossa individualidade ao coletivo, a algo superior. E isso é que vai ser realmente o nosso refúgio, por assim dizer, essa sabedoria e conhecimento que eventualmente podemos vir a atingir à medida que vamos aprendendo a integrar essas polaridades. Agora, o grande desafio a essa aprendizagem, porque o pajem de espadas é em si a energia, uma energia jovem, é uma energia de descoberta, uma energia de curiosidade, de pesquisa e de manter-se curiosos ao longo da vida para poder permitir, lá está, uma transformação, para poder permitir que aquilo que nós acreditávamos, nova informação faz parte da... Pronto, põe em desafia as nossas velhas crenças e pouco a pouco ganhamos mais consciência e isso ajuda no nosso processo de transformação gradual e progressivo. Que em milhares ou milhões de anos, se tudo correr bem, então já vamos estar muito mais ligados com a nossa natureza divina do que com a nossa parte animal, por assim dizer, de onde nós tivemos toda a aprendizagem necessária para poder transformar-nos no ser que, pronto, do futuro, por assim dizer. Mas aquilo que vem a limitar essa progressão, essa energia jovem, né, e maleável e curiosa, é o rei tirano. Aqui temos então a arcana maior do imperador, mas aqui temos, lá está, o imperador, eu leio de sentido contrário, tal como tinha lindo aqui o rei de espadas, que é uma arcana menor. Eu pessoalmente associo muito também com o rei tirano, porque é uma carta de controle, de domínio, de não aceitar os demais, ultra disciplina, sem empatia, sem compaixão. E aqui é a arcana maior que representa exatamente essa mesma energia. O rei tirano que não aceita os demais. Lá está, é o né? O 1 neste baralho, porque o imperador normalmente é a carta número 4, mas aqui é o número 1, é a individualidade, só este é que tem razão, todos os demais não têm razão nenhuma e ele é que manda e não importa o que é que os demais possam vir a dizer. Então a grande dificuldade, ou que esta leitura toda aponta no sentido em a pessoa manter-se curiosa e flexível e aberta para poder integrar as energias e as polaridades entre a sua parte mais animal e selvagem ou com a sua parte divina, por assim dizer, e terem atenção e observar onde é que eventualmente possa estar a lidar com esta energia do rei tirano dentro de si própria. Esse é que é um dos grandes desafios que nós temos por fazer, porque é aquilo que vai limitar a nossa capacidade de união com os demais. Se nós pensamos que só nós é que somos bons e sabemos tudo e os outros todos são uns estúpidos, uma escória que anda aí, uns parasitas, né? Não, nós próprios tornamos os demónios de nós mesmos. Porque não estamos a viver a nossa dentro do alinhamento. Estamos apenas a viver pela parte animalesca e selvagem. Daí essa tal tendência, talvez satanista, do mundo,
porque é dentro dessa cultura satânica que a pessoa já encontra as justificações para o seu comportamento, porque a pessoa sofre e vive condicionada pelas suas crenças limitativas e não entende algo além da sua natureza animal, porque não consegue ver além, não consegue ouvir além daquilo que ela própria pensa, né? E pronto, acho que é um bocado nesse sentido que esta leitura está a desenvolver-se e é uma mensagem bastante importante a ter em conta para ajudar na integração das polaridades. Eu estou a ver esse tema bastante pronunciado agora aqui no fim do ano 2025 e o princípio de 2026 acho que vai começar com esse aspecto da pessoa poder ganhar mais consciência das suas crenças limitativas e onde é que na sua vida está a ser tirana ou a permitir essa tirania. E isso porque está relutante da transformação, de deixar ir algo que já não serve, algo que já não faz, pronto, já não vai ajudar na próxima etapa da sua vida. Agora, muitas pessoas vão continuar a enganar-se a si próprias porque têm as raízes e fundações, né, do passado que estão condicionadas na sua cultura, quem pensam ser, o seu nome, a sua religião, o seu trabalho, a sua história pessoal. Há todo um apego emocional e mental que nós temos, que é isso que condiciona também os nossos padrões mentais, é natural, mas não é tudo. E é aí que a pessoa vai ter que aprender a dissolver parte dessas crenças para poder permitir integrar ambas na sua verdadeira, em algo mais profundo que liga à natureza divina. Para acabarmos, vou ler então uma mensagem oráculo associada com os números angélicos, ou os números angelicais, não sei, os números dos anjos. Tem em parte associado com a numerologia. Olha, se calhar vou ler duas afinal, porque estou a ver cá aqui coisas a saltar fora, então se calhar temos duas mensagens para terminar esta leitura. Então, a primeira mensagem que me saltou fora esta foi a que eu tirei. Agora, esta foi a que quis sair. Foi uma mensagem que quis sair à medida que estava a baralhar. Então vamos ver, tem aqui a ver então com o 0505. Pode ter a ver com um ponto de transição e de mudanças na vida das pessoas que vão se associar com certos fins de ciclos, um novo começo e uma nova etapa. Mas pronto, isto aqui estou a interpretar os números. Agora a mensagem em si, agora que eu vou ler, tem a ver com eye candy. Então é o eye candy, não sei se conhecem o termo, é um termo em inglês que tem a ver com os olhos que comem, né? Tem a ver com as aparências iludem, mas a gente gosta de ver as coisas bonitas. Então a gente gosta de entreter o olho com coisas bonitas, com coisas que a gente gosta de ver. É isso aí que está associado com o eye candy. E então pronto, a eye candy está associada então com a intuição, a ação inspiradora ou inspirada, a beleza, a arte, socializar, flow, potencial e romance. Okay? Então toma um pouco de ar fresco e chame alguns dos seus amigos. Olhe à sua volta, há muita beleza natural à espera de ser descoberta. Talvez você venha a tornar-se envolvida num projeto excitante, num projeto bastante bom, né? Ou talvez que venha a sair de algum encontro. Ponha o vosso carisma em utilização em todo lado e espalhe o seu charme à sua volta. Então, pronto, isto tem a ver muito com... isto tem a ver com, em parte, com aquilo que eu estava a falar, da imagem, mas aqui tem um certo aspecto positivo, né? É a pessoa poder... não está a defender o seu ego, a sua máscara, ou o seu traje, ou o seu estatuto, mas está a trabalhar no seu amor próprio, está a trabalhar na sua autoconfiança. Então, para isso, a pessoa muitas vezes tem que renovar o seu aspecto, o seu look, fazer um corte de cabelo, modificar alguma coisa, às vezes, simplesmente para poder sentir como que uma energia de renovação.
A pessoa sente isso em si, mas é a experiência em si que vai contar, porque é aquilo que leva a pessoa a tentar socializar, a tentar ligar-se mais com os demais, com as outras pessoas. Claro que a pessoa não vai estar com os demais a fazer-se de coitadinha, com roupas rotas e toda. Bem, se tiver que ser, tem que ser, nem toda a gente tem as mesmas condições de vida, né? Mas é no sentido de. Tentar estimular em si própria a sua energia, a sua própria energia natural, que faz da pessoa única e bonita, né? E então aqui acho que tem muito a ver com esse aspecto de poder ligar-se aos demais, poder falar aos demais dos seus pesares, mas também, por outro lado, não saber que isso aí é parte do seu condicionamento e parte das suas limitações físicas e animalescas nesta experiência humana. E então, mas isso não impede a pessoa, então sobretudo agora, nesta altura das festas, Natal e Ano Novo, a pessoa abichonar-se um pouquinho, né? Lá está, um corte de cabelo, uma roupa nova, algo assim. Claro que é temporário, mas isso muitas vezes vai trazer como que uma renovação da energia à pessoa que possa eventualmente abrir certas portas, certa perspectiva na sua vida. É como que uma celebração para terminar com certos ciclos e permitir uma nova etapa, um novo princípio, que ainda não está bem claro, né? É um novo princípio, mas temos aqui energia do 0 e do 5, e 5 e o 5 dá 10, então tudo isso tem a ver realmente com uma transição, uma renovação energética, mas permitir uma certa mudança na sua vida. E então essa mudança pode ter a ver com a forma como a pessoa se vê a si própria. Se a pessoa se vê como uma coitadinha, como uma vítima das circunstâncias, limitações, como um tirano, ou como... lá está, isso aí são tudo adjetivos e nomes. Nós na raiz somos eu sou. Todo o resto são nomes e adjetivos e depois utilizamos isso a favor ou contra para poder desenvolver a nossa narrativa pessoal e a nossa experiência ao longo da nossa vida. Agora, há muitas condicionantes que estão em jogo e parte delas tem a ver com as condicionantes animais e selvagens que temos por refinar para ganharmos conhecimento e consciência de integração da nossa sabedoria divina. E ambos têm que trabalhar em conjunto para podermos chegar a bom porto. Não é um é melhor que o outro, são o recto verso da mesma coisa. Então a verdadeira, pronto, para terminar, a última mensagem que eu tenho para vocês, aquela que eu tirei, foi o 1919. Então realmente é ciclos, é o princípio e o fim dos ciclos. Além disso, das 10, 20 a 2, pronto, pode haver também uma certa dualidade onde as pessoas, lá está, entre os princípios e os finais dos ciclos, as pessoas não sabem bem o que é que pode vir a suceder, né? Mas vão ter que experienciá-lo na mesma e viver a sua experiência dentro, em parte, dessa dualidade, porque todos estes ciclos servem, na verdade, para ganhar consciência dessa dualidade e poder eventualmente integrá-la para poder continuar a viver estes ciclos, mas cada vez mais alinhados com o seu propósito mais profundo. E pronto, e aqui estamos então a mensagem em si, que está associada com karma, com perigos, com julgamentos, com uma influência, poder, ciclos, mudanças e renascimento. Então o karma vai visitá-los. Pode ser que o karma venha a visitar-vos, então liberte a necessidade de controlo, porque não se pode forçar as coisas. Aprenda as lições para que não se repitam no futuro. Faça espaço para novas experiências. Esta aqui é uma mensagem que realmente está a concluir muito daquilo que eu estava a falar. Agora, claro, isto tudo tem a ver com ciclos dentro de ciclos. E tal como já tenho vindo a falar, estamos então no final de um grande ciclo. 2025 é um ano 9, enquanto 2026 é um ano 1, que marca então um novo princípio, uma nova etapa. Pode durar por 9 anos ou 18 anos para ciclos mais completos de nível numerológico e astronómico.
E aqui realmente tem a ver então com uma certa influência do karma, lá está a olharem para trás como isso está ainda a afetar no presente. Não, o passado está no passado. Não, o passado está no passado quando está no passado, porque muitas coisas do passado influenciam o presente. Foi o passado que serviu de fundações para onde estamos agora, tal como o que estamos agora está a servir de fundações para onde estaremos no futuro. Agora temos que viver no presente, obviamente, mas também temos que aprender com as lições do passado para podermos entender onde nós estamos atualmente. E daí então o karma ser a parte dos ciclos e naturalmente a afetar nas nossas vidas, né? Há uma certa influência, poder, mudanças e renascimento, ou potencial para renascimento, porque é aí onde as pessoas podem ganhar certas revelações ao libertarem-se daquilo que, pronto, desse karma ou das correntes que nos atam a coisas do passado que se tornaram obsoletas. Agora, continuar a defender essas coisas obsoletas é o que vai levar eventualmente a cada vez mais sofrimento, né? E então a pessoa, ganhando consciência disso, mais facilmente vai poder libertar-se dessas correntes kármicas e permitir uma transformação, uma renovação, um renascimento, que marca agora esta etapa do Natal, né? Como estava a falar, do Sol, né? Dia 25, então já começa a erguer-se de novo. Agora ainda está em descida, depois dia 21, 22 estagna durante 3 dias e a partir do dia 25 dá-se a ressurreição. Isto em termos metafóricos, mas é o que é utilizado desde a antiguidade para a astronomia e mitologia, pronto, de conhecimentos que nós ainda hoje em dia aplicamos, mas de forma simbólica. Agora aqui, pronto, basicamente é isso, aprender com as lições para que não se repitam no futuro e libertar-se da necessidade de controle, porque não se pode forçar as coisas. Essa mensagem que é muito importante, porque aqui temos 2 vezes a imagem do rei tirano. Então o rei tirano é exatamente isso, é rígido, as coisas têm que ser assim, assim e assado, e não pode ser de outra maneira. Pronto, então podem crer que vão se partir em 1000 pedaços. Com esse tipo de ideologias, né? É as pessoas pensarem que as coisas têm que ser como elas querem e não como a natureza manda, como a consecução das coisas possam desenvolver-se. Então nós tentamos manter controle rígida em volta de certas coisas e isso aí é o que vai acabar por nos quebrar, porque nós não estamos a aceitar essa transformação, não estamos a aceitar esse karma, não estamos a aceitar que os ciclos se renovem naturalmente, porque vivemos demasiados apegados às ideologias e às crenças limitativas que condicionam aquilo que pensamos ser, que nos leva, na verdade, a sermos tiranos de nós próprios e dos demais e, no final, tornamos nós próprios em monstros ou demónios, sem entender bem porquê, né? Porque nunca, a nossa consciência nunca evoluiu além dessa dimensão animal limitativa de consciência, pronto, que temos muito a aprender, né? Mas que está a servir de véu entre a nossa consciência divina, entre o nosso propósito de desenvolvimento espiritual mais avançado, né? E pronto, e com isso acho que estamos a chegar ao final. Pronto, faça espaço para novas experiências. Então, realmente, aquilo que enfrentar também em parte as nossas zonas de conforto, permitir essa transformação de ocorrer e muitas vezes a gente não sabe o resultado final, mas não podemos permitir manter-nos dentro deste inferno semi-confortável ao qual nos adaptamos, porque nós ou muita gente vive condicionada por essas ideologias limitativas, né? E pronto, esta é a mensagem que tenho para vocês, ou as mensagens, porque está aqui bastante extenso aqui esta tiragem, esta leitura que foi feita. Obviamente isto aqui é uma projeção arquétipa das nossas energias internas da nossa psique. Temos aqui a nossa parte, pronto, é associado mais com os bloqueios, mas é a nossa parte mais animalesca, enquanto que aqui é a nossa parte do nosso eu superior, o nosso eu divino, por assim dizer, que se liga a uma consciência mais ligada com a nossa fonte, a nossa origem, mas que é todo o nosso trabalho de podermos aprender a integrar
essas polaridades, e agora que estamos a chegar a uma nova etapa, a um novo começo, por assim dizer, e que ainda por cima estamos favorecidos por acontecimentos astronómicos e astrológicos que estão a ocorrer, acho que é a altura ideal para muita gente poder libertar-se e poder pôr em causa muitas das suas crenças atuais, porque é isso que vai eventualmente levar a humanidade a encontrar as pontes de ligação que tanto têm fraturado as mentes e as ideologias e as civilizações ao longo da história, e que ainda hoje em dia, infelizmente, ainda não temos a consciência necessária para poder integrar isso no nosso dia a dia. É tudo ainda uma competição, quem é o melhor, quem é que faz mais dinheiro, quem é que tem mais coisas, quem é que não sei o quê, e tudo isso acaba por ser um jogo fútil e supérfluo que não tem realmente fundamento nem profundidade, porque é só o arranhar a superfície da nossa verdadeira existência. Mas pronto, vou deixar isso ao vosso critério para poderem analisar e aprofundar sobre o tema. Espero que tenham gostado desta leitura especial. Não é habitual, talvez venha a fazer mais umas leiturazinhas destas, mas para quem esteja interessado, claro, estou disponível para leituras de tarot e aprofundamento arquétipo ou de interpretações assim do estilo. Ou qualquer dúvida, podem contactar tanto pelo YouTube, Messenger, pelo Facebook ou pelo meu mail, que deixo os contactos todos aí em baixo. Ok? Até lá, desejo tudo o melhor, bom Natal e bom Ano Novo, que estas mensagens possam vir a servir então no vosso processo de transformação e eventualmente nos encontraremos a nível energético ligados a um coletivo que trabalha para o desenvolvimento da consciência da humanidade e para uma próxima era onde essas pontes de ligação não são apenas uma ideologia, mas são sim algo que nós precisamos experienciar e sentir nas nossas vidas. Então, com isto me despeço, tudo bom para vocês, até uma próxima.